Então, você concorda com a linguagem neutra nas escolas? Você concorda ou você discorda? Nesse vídeo a gente vai explicar como a linguagem neutra funciona na escola e como é que ela se baseia nas teorias defendidas na área de educação e na área de letras. Esse é um tema que está super presente nos meios de comunicação de massa e nas mídias sociais. Então há uma interpretação por parte de muitos linguistas, estudiosos da língua portuguesa e opinião pública também, de que existiriam premissas no campo linguístico de natureza machista que ajudariam a construir relações hierarquizadas entre os dois gêneros. O problema da linguagem neutra é que ela pretende fazer uma reengenharia social de um patrimônio multissecular que é a língua. E isso é muito autoritário. Então essas são as formulações que estão sendo construídas muito mais nas redes sociais do que no campo acadêmico. Então aqui a gente levanta a seguinte interrogação: de onde vem essa ideia da linguagem neutra? Porque para você se colocar como a favor ou contra, tem que primeiro saber o embasamento teórico disso tudo, né? Se você gostou desse canal, não esqueça de dar like e se inscrever para a gente continuar produzindo material. Na área de educação e letras, de onde é que vem isso? No outro vídeo a gente explicou, deu fundamento filosófico da abordagem da linguagem neutra. Mas também tem vertentes na educação e na área de letras que embasam essa teoria e prática da linguagem. Fazendo uma retrospectiva bem rápida na área de estudo de linguagem, a gente vê que a linguagem era considerada por Saussure como um sistema de signos com determinadas regras, como se a falar, escrever, todos os atos de linguagem funcionasse como um jogo de xadrez. Todas as jogadas possíveis seriam já previstas. Nisso a gente se pensa, por exemplo, nas regras da sintaxe e também nas relações arbitrárias em que se estabeleciam entre os signos e o seu significado. Então, há uma relação arbitrária que se construía entre a palavra e o significado dela. Ou seja, uma relação arbitrária entre a palavra e o significado, entre a mesa e o objeto que ela representa. Então, essas relações e essas regras seriam uma realidade objetiva. A linguagem também podia refletir, segundo esse ponto de vista, o mundo objetivo das coisas e o que as pessoas pensam. Então, a linguagem seria, na verdade, uma realidade lógico-racional e uma realidade permeada pela intenção e passível de ser descrita de uma forma científica. Depois vieram outras formas de ver a linguagem, dentre as quais se situa o pós-estruturalismo. Aqui eu trago uma citação do Terry Eagleton, que explica claramente qual foi a mudança na maneira de ver a linguagem inaugurada por essa vertente. Então a gente pode dizer que o pós-estruturalismo tem uma concepção não racionalista da linguagem e que consagra a polissemia, ou seja, uma coisa pode ter várias acepções. E o processo de interpretação se torna, portanto, muito mais indeterminado e complexo. O que isso tem a ver com a teoria do gênero neutro? É que os significados deslizam ao longo do processo de interpretação, eles não são fixos e a significação fica dispersa ao longo de uma cadeia de significantes e nunca é a mesma. Então eu posso interpretar a mesma coisa, um determinado texto de várias maneiras, dependendo das minhas referências, dependendo do contexto da interlocução, a minha interpretação será diferenciada. Portanto, o processo de interpretação é indefinido e infinito. E isso resulta que
Não há conceito que não esteja enredado em um jogo aberto de significações, impregnado de vestígios e fragmento de outras ideias. Ocorre apenas que certas significações são elevadas desses jogos de significantes, conduzidas por ideologias sociais a uma posição privilegiada, ou transformadas em centros em torno dos quais outras significações são obrigadas a girar. Vide em nossa própria sociedade a liberdade, a família, a democracia, a independência, a autoridade, a ordem, etc. Nesse sentido, pode-se dizer que o significado do que significa ser homem ou mulher também não é fixo. É construído ao longo de um processo de interação verbal que tem a ver com um contexto de interlocução e também com toda uma cadeia de repertórios de linguagem já construídos ao longo dos séculos nesse edifício super antigo que é uma língua. Por isso é que pode-se dizer que a ideia do discurso da linguagem neutra está diretamente ligado a essa concepção mais aberta, polissêmica e que percebe as interfaces da linguagem com os processos sociais e com a história. Antes não se poderia ter essa percepção de que determinados significados, entre eles o que significa ser negro ou ser branco, o que significa ser mulher ou homem, seriam relativos e construídos socialmente. Com essa abordagem, passa a se perceber melhor que a linguagem flutua, os significados flutuam e são reconstruídos e recodificados e são transmitidos discursivamente e geram determinados efeitos que são a produção das identidades. Então, tendo isso em vista, a gente pode identificar duas abordagens aqui que estão diretamente ligadas à teoria do gênero neutro. A pedagogia de um lado e a linguística pós-moderna. No caso, a pedagogia vai ter uma implicação direta porque ela vai respaldar determinadas teorias de currículo que são ensinadas nos cursos de licenciatura, de magistério e nos cursos de pedagogia. É a chamada teoria crítica ou pós-crítica de currículo, que são baseadas, todas essas duas abordagens, em teóricos chamados pós-modernos, que já foram explicitados no outro vídeo. Derrida, Lyotard, Deleuze, são autores que vão respaldar uma abordagem que visa explicar os efeitos do currículo na produção de identidades, ao mesmo tempo que uma proposta de construção de uma sociedade mais igualitária, onde essas diferenças seriam dissolvidas. Então, temos na teoria crítica de currículo a ideia de que as identidades de gênero são formatadas na escola através de interações espontâneas, no plano, por exemplo, do que se chama de currículo real, nas relações entre professores e alunos e entre professores e até do pessoal administrativo. E isso no campo tanto das ações como no campo do discurso, daquilo que é falado. Temos também, pela teoria crítica do currículo, a ideia de um currículo oculto, aquilo que não é intencional, não é assumido pela escola como sendo o seu objetivo principal, mas que funciona de maneira mais eficaz até do que aquilo que está explicitado dentro do currículo chamado formal, o currículo escrito escolar. Então, a ideia do currículo real e do currículo oculto enfatizam o fato de que as identidades são construídas de modo espontâneo ou não intencional, de maneira eficaz, discursivamente. E que a função da teoria crítica seria justamente postular que as escolas deveriam funcionar como espaços de resistência para confrontar e opor formas mais democráticas e igualitárias de construção de identidade do que estas que estão sendo impostas. Então a gente identifica claramente que toda essa militância e as abordagens práticas, as cartilhas, os preceitos relacionados com a linguagem neutra tem tudo a ver com essa teoria crítica e pós-crítica de currículo que eu acabei de descrever, que tem, por exemplo, como autores importantes o Tomás Tadeu Silva. Fala-se somente em Paulo Freire, mas Paulo Freire foi anterior a essas abordagens que são muito mais recentes, vêm dos anos 90 para cá. Do outro lado, a gente tem uma abordagem linguística marcada pela chamada teoria queer,
pela qual a identidade de gênero é construída na e através do discurso, em que há uma negação dos aspectos biológicos ou propriamente culturais, impositivos, que se enraizam, no caso do gênero, nas referências judaico-cristãs, particularmente no Antigo e no Novo Testamento. Então essas referências são relativizadas, são questionadas, e se postula que elas provêm de uma forma de organização social patriarcal e que instauram biopoderes que são ameaçadores para os indivíduos e para a liberdade deles. Então a teoria queer, ela se coloca mais no campo diretamente da linguística e a teoria crítica do currículo no campo da educação. Mas as duas se interconectam e recobrem, vamos dizer, as referências intelectuais das pessoas que estão atuando nos espaços educativos hoje, que vêm das licenciaturas de magistério e também dos cursos de pedagogia, além da imprensa, dos grandes meios de comunicação de massa e das redes sociais.